noite, seja bem-vindo ao nosso tempo com Deus, né? Hoje nós vamos meditar no texto de Jeremias, capítulo 18. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 18. Nós vamos meditar num texto muito conhecido, né? Chamado de A Casa do Oleiro, o Vaso do Oleiro. É um texto bastante conhecido por todos nós, né? Esse é um texto também que fala na realidade do mesmo assunto daquilo que nós falamos no último vídeo. Se você não assistiu, procure no canal aí o Tempo com Deus número 2, né? Nós falamos um pouco sobre Abacuque, capítulo 2, verso 4, o justo viverá pela sua fé. É uma realidade, um contexto histórico muito semelhante, né? Um profeta falando para a nação de Judá sobre advertindo a nação, na realidade, sobre cativeiro, o castigo de Deus que viria à nação por causa da sua iniquidade, por causa da sua impiedade, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse texto de Jeremias, que está inserido nesse mesmo contexto aqui. Jeremias também é um profeta que fala, na verdade Jeremias ele é um profeta que tem um ministério até bastante longo, né? E ele pega ali desde o tempo do rei Josias aproximadamente até o cativeiro babilônico mesmo, né? É o seu tempo ali, é o tempo que ele profetiza. O livro dele é bastante extenso. Jeremias tem uma literatura muito longa, muito completa, e por isso ele é um dos principais profetas aí, quando nós queremos analisar um pouco a trajetória do povo de Israel, mais especificamente do povo da nação de Judá, né? Rumo ao cativeiro, ao exílio babilônico, né? Toda essa trajetória, os reis que passaram por ali, tudo isso a gente encontra de maneira bem clara, e muitas profecias, né, aqui no livro de Jeremias. E essa é uma dessas profecias. Nós vamos meditar nesse texto inteiro, mas nesse momento inicial eu gostaria de ler apenas os quatro primeiros versos. Diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, né? Essa aqui é uma visão do profeta Jeremias, que mistura elementos que são literais com elementos visionários, digamos assim, né? Esse momento em que nós lemos aqui não é a visão em si, né? A visão está apenas no versículo 1. O início da profecia está no versículo 1, né? Profecia no sentido não de predizer o futuro, mas a profecia é o sentido de ser porta-voz de Deus. Isso que ser profeta significa, né? Ser um porta-voz de Deus. Então a profecia de fato começa lá no versículo 2, na realidade, quando Deus diz para Jeremias: levanta-se e desce até a casa do oleiro, né? A partir do verso 3, o 3 e o 4 são um momento literal. Jeremias não vai em visão, até ao que tudo indica no texto. Jeremias não vai em visão até a casa do oleiro, ele vai literalmente, ele de fato desce até a casa do oleiro, né? Que ficava normalmente num vale onde você tinha argila, barro, para o oleiro poder trabalhar. Então ele desce até a casa do oleiro, pois ali Deus tinha uma lição preciosa para ensinar, né? Deus pede isso porque ele tinha uma importante lição que ele gostaria de passar para Jeremias, algo que deveria ser passado para todo o povo de Judá, né? E aquilo que Deus tinha para ensinar Jeremias, ele iria usar como uma representação aquela imagem da tarefa do oleiro, né? Daquilo que o oleiro estava fazendo, moldando um barro. Então Jeremias ele chega até a casa do oleiro ali, ele vê o oleiro trabalhando sobre a roda, né? Fazendo ali, moldando um vaso, mas infelizmente o vaso ele começa a desandar, né? O barro ele começa a desandar, então o oleiro precisa tomar uma atitude, né? O vaso começa a desandar e não a ter o resultado que o oleiro queria. Então o oleiro ele amassa simplesmente todo aquele barro e começa novamente, né? Deus ele solicita então a Jeremias que ele vá a essa cena para mostrar para Jeremias e falar para Jeremias
sobre o castigo que ele iria mandar para o povo de Judá, né? Sobre o castigo que ele iria mandar à nação de Judá, diante da forma como a nação estava desagradando a Deus nos seus caminhos, né? Então ele solicita que Jeremias vá a essa cena para falar desse castigo, para ensinar a lição da soberania de Deus e fazer essa comparação de que Deus é como o oleiro. E se ele escolher a fazer algo a uma nação, né, ele pode simplesmente, como o oleiro, amassar o barro, ele pode simplesmente moldar a nação da forma como ele quer, né? E aí ele fala essas coisas para que Jeremias pudesse registrar isso no seu livro, para que Jeremias pudesse pregar e ensinar isso às pessoas da nação Judá, ao povo judeu, né? Então Jeremias ele vai pregando o arrependimento às pessoas diante da realidade do castigo que Deus iria mandar. Mas o que a gente consegue aprender desse texto aqui? Eu queria estruturar em duas realidades, né, que esse texto nos ensina. Ele ensina uma realidade acerca de Deus e uma outra sobre nós, né? Vamos meditar primeiro no que esse texto nos ensina sobre Deus, né? Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que Deus ele é soberano. É muito fácil percebermos aqui, através do restante desse texto, que Deus se apresenta como um ser soberano sobre todas as coisas e sobre todas as nações, né? E é interessante que não é somente sobre Israel que ele é soberano, mas também a todos os outros povos e todos os outros reinos. Deus ele é soberano acima de tudo, né? Veja o que ele fala nos versos 5 a 10. Vamos ler aí, acompanhe aí na sua casa. Diz assim: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar ou destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que eu pensava em fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer, né? Aqui nós percebemos que Deus, de forma muito clara, estabelece que a nação de Israel, né, o povo de Judá, era um vaso nas mãos de Deus. Assim como o barro é moldado pelas mãos do oleiro, as nações são moldadas pela mão de Deus, e Deus pode fazer o que lhe aprouver. Deus pode fazer o que Ele quiser, né, porque Ele é soberano. Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E é interessante que não é simplesmente a nação de Israel ou a nação de Judá, mas sim todas as nações. O que Deus fala aqui, fica registrado de maneira clara nesse livro aqui, é que Deus ele pergunta por duas vezes, tanto no exemplo do verso 8, como também no do verso 9. Ele diz assim: se essa nação se converter. Ele não estabelece a qual nação ele está falando. Mas qualquer nação, qualquer povo, qualquer reino, Deus ele pode escolher salvar, ou ele pode escolher trazer um castigo, ou até mesmo uma aniquilação, né? Mesmo exemplo que acontece com Nínive, no que nós vemos ali no livro de Jonas, do profeta Jonas, né? É uma nação que não é Israel, não é o reino do norte, não é o reino do sul de Judá. É uma nação que não se encontra como esse povo escolhido de Deus que nós vemos ser contada toda a história na Escritura, né? Deus ele mandou um castigo diante do arrependimento. Deus teve compaixão daquela nação, né? Isso mostra a soberania de Deus, mostra que Deus é soberano sobre todas as coisas. Essa é uma realidade que não muda. Deus ele é soberano. A Bíblia apresenta um Deus soberano sobre tudo, um Deus que tem domínio sobre toda a sua criação, né? Um Deus que tem o controle da história, um Deus que, por ser assim, nos traz paz. Deus por ser soberano, e quando nós contemplamos essa soberania, nós sentimos paz, porque nós sabemos que Ele está no comando de tudo, e nós sabemos que não importa o que aconteça,
isso tem sim uma forma de glorificar, seja pelo seu amor e compaixão, seja pela sua justiça e retidão. De qualquer forma, Deus é glorificado porque Ele é soberano, né? Mas essa é uma realidade que nos apresenta sobre Deus. E o que esse texto nos ensina sobre nós mesmos? Esse texto nos ensina que se Deus é soberano, nós somos submissos. E nós não simplesmente somos, mas também devemos ser submissos, né? Deus nos fez para sermos submissos a Ele, para sermos submissos à vontade dEle, né? É muito interessante quando nós vemos lá no verso 8, a forma como Deus apresenta aquela ação disciplinadora a Israel e as nações. Ele apresenta assim no verso 8: se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer. Né? É muito interessante porque Deus, no mesmo texto, ele se apresenta soberano, mas ele também coloca sobre a nação em questão, né? Independente de qual seja essa nação, ele coloca que aquela nação ela tem então uma responsabilidade de voluntariamente ser submissa. Se aquela nação que Deus definiu que vai ser castigada, se ela agir de maneira responsável, se voltar ao Senhor, se converter dos seus maus caminhos, Deus diz que ele usa realmente essa ideia de mudar de ideia, né? Não é a ideia de que Deus ele é surpreendido nem nada do tipo. De alguma forma, essa responsabilidade ela caminha junto com a soberania de Deus, né? Com a onisciência de Deus. Só que a questão é que Deus pede isso, né? Não cabe a nós ficar querendo entender isso a níveis onde não pode ser compreendido, né? São coisas que foram feitas para ser aceitadas, né? E não compreendidas. São tensões que existem e a gente precisa aceitar isso pela fé. Mas nós vemos que Deus ele é soberano. Deus está acima. Deus faz com as nações como lhe aprova, como lhe parece melhor. Mas ele também pede que a nação tenha uma resposta. Ele pede que os povos, que o ser humano, ele tenha uma resposta a ele, né? Ele pede que as nações possam se voltar a ele e agir com responsabilidade diante dele. Essa é a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis, mesmo Deus sendo soberano. Nós somos ainda responsáveis pelas nossas ações, né? E isso mostra que nós somos submissos. E essa submissão que o texto nos ensina, ela tem duas faces, digamos assim. Existe um lado onde nós sempre seremos submissos a Deus pelo simples fato de Ele ser soberano. Pelo fato de Deus ser um ser soberano sobre toda a criação, sobre tudo que existe, tudo está abaixo dele, tudo está submisso a ele. Nada foge ao controle dele, nada consegue ultrapassá-lo. Assim Deus ele é soberano e nós somos submissos, mas também Deus pede uma submissão voluntária. Deus pede que nós tenhamos uma vida submissa a Ele de forma de livre e espontânea vontade, né? Deus solicita de nós isso. Deus solicita uma resposta nossa. Deus dá a nós uma responsabilidade de sermos voluntariamente submissos, né? Com isso eu acredito que torna para nós um pouco mais fácil de entendermos tudo aquilo que acontece à nossa volta, tudo aquilo que acontece no decorrer das nossas vidas. Muitas vezes existem eventos na nossa vida que às vezes nós não entendemos o propósito daquilo. Às vezes nós não entendemos o propósito de tudo aquilo que tem acontecido à nossa volta, independente das circunstâncias. Às vezes nós não entendemos como que Deus pode fazer ou então permitir que certas coisas aconteçam ao nosso redor, né? A grande questão Deus ele é soberano. Ele pode fazer conforme lhe parecer melhor com as nações, com os povos, com a natureza, com toda a sua criação. Mas o que resta a nós? Estarmos submetidos à vontade dele. O que resta a nós é vivermos para o agrado de Deus, vivermos submissos à vontade do Criador, né?
eu queria que você ficasse com essa seguinte frase na sua semana. Que você possa dizer assim: eu me submeto ao Senhor. Eu estou submetido, eu estou submisso ao Senhor, porque Ele é soberano. Que a gente possa tornar essa frase como um lema na nossa vida. Eu vivo de maneira submissa ao Senhor, porque Ele é soberano. Que Deus te abençoe. Tenha um bom restante de semana. Bom, esse foi o nosso tempo com Deus. Espero que você tenha sido muito abençoado por isso. Agora, nesses momentos finais do nosso vídeo, aproveite e faça uso do nosso chat aqui. Deixe ali sua mensagem, boa noite. Também, se você tem algum pedido ou algum agradecimento, gostaria que você também deixasse aqui para que nós possamos interceder juntos, para que nós possamos orar uns pelos outros, tá bom? Nos vemos no domingo às 7 horas. Temos também o nosso culto. Participe. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para você receber as notificações, tá bom? O vídeo ele é estreado às 7 horas e assim você pode participar conosco no chat, mas ele também fica disponível depois se você quiser assistir, tá bom? Acompanhe os demais vídeos do canal e eu desejo que você tenha um bom restante de semana. Deus te abençoe.